meus filhos, aí nós estamos aqui com invasões holandesas no Brasil. Tem uma galera que vai ficar de recuperação, tem uma galera que vai precisar desse tema. Meu irmão, coloquei com o mapa, coisa mais linda do mundo, conteúdo completaço. A aula tá coisa fina, tá? Tá, Vold, vamos ao que nos interessa. Invasões holandesas, pessoal, apesar de nós sabermos que há uma diferença de nomenclatura entre Países Baixos e Holanda, tá? Eu vou me referir aqui à Holanda e muitas vezes vou estar citando os Países Baixos. Vold, qual é a diferença? É a mesma coisa de um português, ao visitar o Brasil, dizer estou indo ao Rio de Janeiro, se referindo ao Brasil. Então, o Rio de Janeiro, ele é parte do país, assim como a Holanda é parte dos Países Baixos, tranquilo? Então tem essa diferença de nomenclatura, mas nós vamos nos referir à Holanda aqui de modo geral. A disputa do mundo atlântico pelos europeus, séculos 16 e 17. Então vamos aqui, ó. A União Ibérica, tá? O que foi a União Ibérica? Gente, a União Ibérica é a união das duas coroas da Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, porque o rei de Portugal morre sem deixar herdeiro. Quem é o parente mais próximo? O rei da Espanha é o parente mais próximo dele, que reivindica o trono para si, no caso Filipe II, reivindica o trono para si e acaba juntando as duas coroas, um reinado só, um reino só, Portugal e Espanha. Qual é o problema disso aí? Que os inimigos de Portugal passam a ser também, os inimigos da Espanha passam a ser também inimigos de Portugal. Como a Holanda tinha uma treta com a Espanha, essa treta agora se estende aos domínios portugueses, no caso o Brasil, tá? Então aqui, ó, a União Ibérica no século XVI, os Países Baixos, que é a Holanda, pertenciam aos espanhóis. Era uma região rica e de maioria protestante. Guarda essa informação porque lá na frente isso vai ser importante. Você vai já ver por quê. Em 1580, o Império Espanhol aumenta ainda mais, pois o rei da Espanha se torna rei de Portugal. Isso ocorreu pois Felipe II da Espanha era parente de Dom Henrique, rei de Portugal. Isso era normal. Na nobreza europeia, é comum esse vínculo entre nobres de países diferentes, já que o nobre não casava com qualquer um, tá? Então era normal você ter, por exemplo, um monarca russo, parente de um monarca inglês, tá? Dom Henrique morreu e Dom Felipe II assume as duas coroas. Então, temos aí a União Ibérica. O domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, ficou conhecido como União Ibérica e durou 60 anos, vai de 1580 até 1640. Durante este período, os adversários da Espanha tornaram-se inimigos de Portugal, como nós falamos, dentre eles a Holanda. Foi este o caso dos Países Baixos, certo? Aí vamos para frente aqui, ó. A independência dos Países Baixos. Lembrando que eles inicialmente pertenciam à Espanha, tá? No final do século XVI, o rei Filipe II da Espanha tentou impor o catolicismo nos Países Baixos. E além disto, aumentou os impostos. Então mexeu com duas coisas sensíveis aí. A religião do povo e a grana no bolso. Quando você for um monarca absolutista, faça-me o favor de não mexer com a religião de ninguém não, porque geralmente isso dá treta, tá bom? Fica o conselho. Os habitantes se revoltam, guerreiam contra a Espanha e em 1581 declaram a sua independência. Eis aí um novo país surgindo. Tranquilo? Vamos lá. Para frente aqui, ó. A guerra por açúcar escravizados. Então guarda uma coisa na tua cabeça, porque tem várias questões de prova sobre isso, perguntando qual é a finalidade dos holandeses ao invadirem o Brasil. A finalidade dos holandeses é dominar a produção e o comércio do açúcar aqui no país, né? A produção do açúcar no país, eles querem ter o domínio dessa produção. Então, por conta disto, a invasão. O início da confusão. Inconformado com a perda da Holanda, Filipe II proíbe Portugal de comerciarem com os holandeses. Ele ficou com dorzinha ali de cotovelo, né? Ficou magoadozinho, porque a Holanda proclamou a sua independência, e aí ele então diz o seguinte: tudo bem, então vocês não vão mais comercializar com o Brasil, com os domínios portugueses. Os holandeses tinham grande participação no refino e comércio do açúcar brasileiro. Esse serviço de transporte, esse Uber aí da época, quem fazia era os holandeses. Eles resolvem então invadir as colônias portuguesas na América e na África. Vold, por conta do que estes caras vão invadir também as colônias na África? Porque lembre-se de que a mão de obra do açúcar era mão de obra escrava. Então não adianta nada você invadir o centro produtor se você não tinha acesso à mão de obra. Então eles fizeram invadir esses dois locais, porque eu garanto o produto e garanto também a mão de obra que vai ser responsável pela produção
deste produto. A produção do produto ficou um negócio bem legal, né? Veja só, os holandeses criam uma empresa para isto, a Companhia das Índias Ocidentais, isso aqui vai dar treta lá na frente, esta companhia aqui vai dar o que falar. No Brasil, o alvo era o Nordeste, maior produtor de açúcar do mundo à época, acredite, a região Nordeste, né? Era o maior produtor de açúcar aí do mundo. Já na África, os holandeses queriam conseguir africanos escravizados para vendê-los no Brasil. Então eles mataram 2 coelhos com uma cajadada. Que ditado horroroso este, né? Mas bora lá. Vocês entenderam por que eles invadiram então a costa da África também, para garantir o fornecimento de escravos. Assim eles lucrariam com a venda de açúcar e o comércio de escravizados. Grana dos dois lados, tá? Beleza, voltando para cá. A invasão da Bahia. Vold, mas a invasão não foi em Pernambuco? Opa. Antes de ir para Pernambuco, eles deram uma passadinha na Bahia, tentaram invadir, só que na Bahia não deu certo por conta da retaliação da Espanha. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia, capitania com grande número de engenhos de açúcar. A população da cidade resistiu através de guerras de emboscada e após o envio de 52 navios e mais de 12 mil homens pelos espanhóis, os holandeses se renderam. Então repare que a resposta espanhola foi pronta, né? E aí eles vão para Pernambuco, invadem Pernambuco, a invasão de Pernambuco. 2 anos depois de invadirem a Bahia, os holandeses voltaram a Salvador. Vou, tu não está falando de Pernambuco, como é que eles voltam para Salvador? Fica atento na explicação. Voltam para Salvador, saqueiam suas riquezas e prenderam navios espanhóis cheios de prata que estavam voltando para a Espanha. Isso aqui é um evento anterior, tá? Essa riqueza ajudou-os a financiar a segunda invasão. Então eles, vamos lá, qual é a ordem cronológica? Eles invadem a Bahia, não conseguem, não obtêm sucesso. 2 anos depois de invadir a Bahia, eles voltam para a Bahia novamente, saqueiam a cidade. Os navios espanhóis que estavam indo em direção à Espanha, né, por conta de estarem levando prata, provavelmente das minas ali, das colônias espanholas mais a oeste, Peru, talvez, essa prata estava sendo levada de lá. Então eles saqueiam, roubam essa prata e usam a grana da própria Espanha para financiar a invasão de Pernambuco. Olha como os caras são espertos, né? Em 1630 eles invadiram Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar na época, conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. O então governador Matias de Albuquerque retirou-se para o interior com armas e homens. Então o governador da cidade foge para o interior com o fim de resistir. Lá fundou o Arraial do Bom Jesus, principal forte da resistência luso-brasileira. Qual é a grande questão? Os holandeses tiveram ajuda, tá, pessoal? Os holandeses contaram com a ajuda de alguns moradores, entre eles o senhor de engenho, Domingo Fernandes Calabar, que os guiou. Eles avançaram e conquistaram o Rio Grande do Norte, Paraíba e o Arraial do Bom Jesus no interior de Pernambuco. A figura de Calabar é contraditória, tá certo? Tem passado por um revisionismo histórico aí. O governador Matias de Albuquerque mandou incendiar os canaviais e se retirou para Alagoas com seus seguidores. Então repara que o fato foi consumado, a invasão, enfim, ela foi consumada, a resistência ela foi dizimada. Dizimada assim, eles fugiram, né, para outras cidades. Para outros estados, na verdade. Antes, porém, conseguiu prender Calabar e mandou executá-la. Então, o governador da província, antes de deixá-la, executa o Calabar, que era tido como o grande traidor. Ok, invasão consolidada, vamos enviar alguém para administrar esta região. Quem vem de lá para cá? Nassau, meu querido, Nassau. Qual foi a política adotada por Nassau? O camarada chega aqui e aí ele busca agradar aos produtores de açúcar, visto que a grande intenção dos holandeses aqui, pessoal, era a produção do açúcar. Então, olha só, a guerra deixou um rastro de destruição, essa guerra pela dominação do território, claro, a invasão holandesa. Para reerguer e administrar as áreas conquistadas, a Companhia das Índias Ocidentais, eu coloquei aqui essa sigla, tá? CIO quer dizer Companhia das Índias Ocidentais, envia o conde Maurício de Nassau ao Brasil. Ele adotou uma política baseada em 3 pontos. Olha só, empréstimo aos senhores de engenho. Meu amigo, não interessa de onde a grana vem. Tá? Se você está precisando de dinheiro para poder montar um negócio, para poder empreender, e alguém lhe oferece 200 mil reais, não interessa se esse capital é holandês, se é português, ele vai ser bem-vindo de qualquer forma. Então, os senhores de engenho agradeceram. Tá? Melhoramentos em Recife, o 2º ponto, e tolerância religiosa, o 3º ponto. Guarda esse ponto aqui da tolerância religiosa, porque ela é importante. Você vai já verificar o porquê. Então repare que Nassau chega agradando a quem deve agradar.
Então ele concede empréstimos aos senhores de engenho, tá aqui, ó, para que eles recuperassem suas lavouras e comprassem escravos. Para produzir, amigo, você precisa de investimento. Melhoramentos em Recife, então você vai ter calçamento de ruas, abertura de canais, construção de pontes, jardins e hospitais. E a tolerância religiosa, a fim de evitar possíveis conflitos entre os senhores de engenho, que são católicos, e os holandeses, que são protestantes. Lembra que eu falei que era importante você guardar a informação de que a região da Holanda é uma região prioritariamente protestante, tá? O Brasil, naquela época, dominado por Portugal católico, ele não queria conflitos, então a política da tolerância religiosa é bem-vinda. Artistas e cientistas no Brasil holandês. Então vamos ver o que é isso daqui, ó. Nassau trouxe para o Nordeste cientistas como, mano, olha o nome desses caras, eu não vou conseguir falar isso daqui. Fica aqui, acho que o que eu ainda consigo pronunciar aqui é o Franz Post, mas vários destes artistas foram trazidos ao Brasil. O mais conhecido dos pintores, que é Franz Post, olha só, olha a pronúncia do cara, vindos com Nassau. Então há uma preocupação, tá? E isso aqui é uma obra dos artistas dessa época. Há uma preocupação com o desenvolvimento da região, desenvolvimento econômico, mas não apenas econômico, desenvolvimento urbano também, urbanístico, passando pelo desenvolvimento cultural, tá? Ok, Vold, mas me diga uma coisa, tá tudo bem, tá tudo muito bom, mas eu fiquei sabendo que depois os holandeses foram expulsos, já que a coisa estava neste pé, que os senhores de engenho estavam sendo agradados, que o Recife estava sendo desenvolvido, por que os holandeses foram expulsos pelos luso-brasileiros? Vamos ver agora. Temos aqui a restauração, olha para cá, ó. Os portugueses se libertam, preste atenção, nós falamos sobre um período de domínio da Espanha sobre Portugal, que é a chamada União das Coroas Ibéricas ou simplesmente União Ibérica. Ocorre que este período chega ao fim. Em 1640, os portugueses conseguiram libertar-se do domínio espanhol. Este episódio ficou conhecido como Restauração. Então temos o fim aqui da Coroa Ibérica, da União Ibérica. Dom João IV assume o trono português e no ano seguinte firmou com a Holanda um acordo de paz por 10 anos. Não interessa a Portugal esta treta com a Holanda. Agora preste atenção, nós temos aqui os luso-brasileiros em terras tupiniquins. O que começou a acontecer aqui? Veja só. Sabe aquela Companhia das Índias Ocidentais que eu te falei? Olha aqui. No Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais exigia que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringisse o crédito dado a eles, enquanto o dinheiro está sendo emprestado, muito bem, obrigado. Agora, a partir do momento que você adota uma forma mais enérgica na cobrança, você vai ter reação, tá? Além disto, proibiu a livre prática da religião católica, vou repetir o conselho, no dia que você se tornar um monarca absolutista, não mexa com a religião do povo, tá bom? Dá problema, sempre, historicamente isso sempre deu problema. Vendo-se pressionado pela Companhia das Índias Ocidentais, Nassau deixou o Brasil em 1644. Então Nassau saiu daqui magoadinho. Os holandeses confiscaram as terras dos senhores de engenho que não conseguiam quitar as dívidas. Amigo, se eu não tenho terra para produzir, eu não tenho nem como te pagar, né? Você quebrou completamente as minhas pernas. Os senhores de engenho reagem lutando, juntando-se à resistência luso-brasileira. Repare que eles se juntaram a essa resistência após terem sido agravados, né, pela Companhia das Índias Ocidentais. Tem início, assim, a insurreição pernambucana, que é esse processo de libertação, de expulsão. As principais batalhas foram as batalhas dos Guararapes, vencidas pelos, botei o pelos aí 2 vezes, né, pelos lusos brasileiros. Aqui, gente, nós temos uma questão que é sobre a formação do Exército Brasileiro, porque há uma teoria, há uma ideia, né, em certo ponto romantizada, que aí você tem a junção das 3 raças lutando pela expulsão do invasor, tá? Portugal envia a Pernambuco uma frota de guerra. Os holandeses foram vencidos na Batalha da Campina do Taborda e em 1654 deixam o país. Então os holandeses foram expulsos. Vold, graças a Deus, né, coisa boa para nós, os holandeses foram expulsos. Mais ou menos, porque esta expulsão dos holandeses vai gerar uma consequência drástica, tá? Aqui para o Brasil. Qual é ela? A concorrência holandesa e a queda nos preços do açúcar. Os caras saem daqui e eles vão para a região das Antilhas produzir o açúcar lá, meu querido. Eles já têm uma compreensão sobre todo o processo produtivo que foi apreendido aqui no Brasil. Então, para eles ficou mais fácil. Forçados a deixar o Brasil, os holandeses levaram para as Antilhas as técnicas de produção de açúcar. E aí quebrou com nós, né, filho? Quebrou com nós.
o açúcar antilhano passou a disputar com o açúcar brasileiro a liderança no mercado europeu. Aqui, ó, a grande frota naval. Lembra que eu falei para tu que quem fazia esse serviço de Uber eram os holandeses. Eles já tinham o domínio, tá? Da rota, de todo o necessário para poder fazer o transporte. A grande frota naval e a experiência comercial dos holandeses contribuiu para isto, então aumenta a concorrência e aí o açúcar deles se torna mais competitivo que o nosso. Outro ponto importante foi a crise econômica vivida pela Europa, né? Aqui tem vivido, pessoal, mas é vivida, tá? Concordância, pelo amor de Deus, tá? Entre 1650 e 1700. Ela fez com que a procura pelo açúcar diminuísse e seus preços caíssem pela metade. Então não foi bom para nós de jeito nenhum, meu filho. Tá aqui, ó. A expulsão dos holandeses, coloquei aqui a imagem do engenhozinho, ó, cansado. A expulsão dos holandeses deu início à crise da economia açucareira no Brasil. Então guarda isto aqui como consequência da expulsão dos holandeses, porque isso também é muito perguntado em prova. Então qual é a principal consequência da expulsão dos holandeses com relação à questão da economia do açúcar? Ora, nós temos a concorrência do açúcar antilhano e nós vamos ter a decadência da produção do açúcar brasileiro, tá? Crise da economia açucareira no Brasil. Portugal não tinha condições de reerguer os engenhos do Nordeste, nem de competir com o produto holandês no mercado europeu. Então, causa da invasão holandesa no Brasil foi a busca pela produção, pelo ponto, né, de produção, pelo domínio da produção do açúcar, e a consequência principal foi a crise da economia açucareira no Brasil. A consequência principal foi a crise da economia açucareira no Brasil, em função da concorrência do açúcar antilhano produzido pelos holandeses. Então, meu querido, é isto por hoje. Espero que você tenha gostado. Se não entendeu, volta o vídeo. Um beijo no teu coração, meu lindo. Até a próxima.